agora a gente está gravando, viu? Bem, gente, então vamos continuar aqui com a questão de isomeria, né? Tá? A gente comentou que isomeria ocorre quando eu tenho duas ou mais substâncias com a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes, tá certo? E aí nós temos isomeria plana, isomeria espacial, que se subdivide em isomeria geométrica e isomeria ótica. E no caso da isomeria plana, a gente tem isomeria por função, quando os isômeros pertencem a funções orgânicas diferentes, isomeria de cadeia, quando eles têm a mesma função, mas os tipos de cadeias são diferentes, e quando isomeria de posição, quando eles pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas posições diferentes, ou de insaturação, dupla ou tripla, ou radical, ou grupo funcional. Tá? E temos dois casos particulares. O primeiro é a metameria ou isomeria por compensação, tá? Que é quando os isômeros apresentam posições diferentes de um heteroátomo, e a tautomeria, que é um caso particular da isomeria de função. A tautomeria também é chamada de isomeria dinâmica. Tá? Ocorre quando os isômeros estão em equilíbrio dinâmico. Tá? Isso normalmente ocorre entre aldeído e enol e cetona e enol. Tá? Então, veja a importância da gente saber reconhecer os grupos funcionais. Se eu vejo lá cetona e enol, não vai ser isomeria de função. Tá? É um caso particular, isomeria por tautomeria ou isomeria dinâmica. A mesma coisa, né? Aldeído enol, cetona enol. Tá bom? Então, esses são os 5 tipos de isomeria plana. Aí vamos agora para o exercício 6. Tá bom? O ácido benzílico, o cresol e o anisol, respectivamente. Então, veja que são 3 substâncias, não é isso? Ambas têm anel aromático, ambas têm um grupo hidroxila, não é? Com exceto antes o terceiro, que é um éter. Quando eu tenho um oxigênio entre radicais não carbonílicos, a gente tem a função éter, ok? Então, veja que ele já está dizendo que são isômeros. Ele quer que a gente identifique que tipo de isomeria está ocorrendo. No primeiro, eu tenho o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Grupo hidroxila ligado a carbono saturado, a gente tem a função álcool. Tá? Então, ó, álcool. No segundo anelzinho aromático, eu tenho um grupo hidroxila ligado ao anel de benzeno. Tá? Veja que é diferente o primeiro e o segundo. Tá? Hidroxila ligado diretamente ao anel de benzeno, a gente tem a função fenol. E como a gente acabou de comentar, no terceiro eu tenho o oxigênio entre radicais não carbonílicos, então eu tenho a função éter. Então observe que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é isso. São isômeros? São. Vou olhar se são de funções diferentes. Se são de funções diferentes, eles são isômeros de função. Ok? Pronto. Então cuidado, né? Aqui o pessoal, mas professor, não é a mesma coisa, né? O primeiro não. Primeiro, o grupo hidroxila está ligado a um carbono que só tem ligações simples, carbono saturado, portanto, um álcool. E no segundo, a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Tá bom? 7. A seguir, temos um equilíbrio cetoenólico. Ó, lembra que eu falei? Vou colocar aqui em destaque. Falou em aldeído e enol, cetona e enol, eu estou falando de tautomeria e não de isomeria de função. São funções diferentes, cetona e enol. Mas eles estão em equilíbrio. Quando isso acontece, é um caso particular. É a tautomeria. Tá certo? Isto é, equilíbrio entre uma cetona e um enol. Observe que o átomo de hidrogênio do carbono vizinho migra para o oxigênio da carbonila. Isso resulta em reproduzir uma substância que pertence a outra função orgânica. Mas a forma molecular continua a mesma. Portanto, esses compostos são isômeros. Mas qual é o tipo de isomeria que se estabelece entre a propanona e o próprio 1N2-ol? A gente acabou de comentar, né? Cuidado.
essa questão, quando esse tipo de questão quando é abordado, tem aluno que são funções diferentes e marca isomeria de função. Ok? Lembre, cetona e enol e aldeído enol encontram-se em equilíbrio. Tá? Então, vai ser a alternativa D, isomeria dinâmica ou tautomeria. 8. O odor de muitos vegetais, como o louro, a cânfora, o cedro, a losna e a cor de outros, como a cenoura e o tomate, são devidos à presença de terpenoides. Os terpenos são o resultado da união de duas ou mais unidades do isopreno. Em relação ao isopreno, podemos afirmar que a nomenclatura do isopreno, segundo a IUPAC, é 2-metil-1-buteno. Veja que tudo bem, quem vai ser a cadeia principal aqui? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que contém as insaturações. Tá? Então, a cadeia principal aqui vai ser esta sequência que contém as duas insaturações. Tá certo? E aí, tá, o que sobra é radical. Sobrou o radical CH3, que é o radical metil. Beleza. Então, tudo bem, o radical metil está no carbono 2, porque tanto enumerando da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, lembre-se que a prioridade da enumeração da menor posição é da insaturação. Mas aqui, por onde você começar, as insaturações vão ficar na mesma posição. Quando isso acontece, a prioridade passa para o radical. Beleza. Então, tudo bem. Então, o radical metil está no carbono 2. Agora, veja a questão do nome. Esse umzinho que vem aqui na frente está indicando a posição da insaturação, tá certo? Só que ele está indicando a posição de uma insaturação só. E quantas eu tenho aqui? 2 insaturações duplas. E outra, no próprio nome da cadeia principal, beleza, o prefixo but indica a presença de 4 carbonos. Show. O infixo en indica que é uma ligação dupla. E quantas ligações duplas eu tenho? 2. Tá? Então, quando tem uma ligação dupla só, é como se fosse um alceno. Tá? Então, ele está considerando que esse hidrocarboneto, porque só tem carbonos e hidrogênios, é um alceno. E não é, é um alcadieno. Tá? Então, o item a alternativa A, está equivocada, porque está tratando este alcadieno como se fosse um alceno. Então, está errado. Tá? O isopreno não apresenta carbonos insaturados. Quando é que o carbono é insaturado? Quando ele tem ligação dupla ou ligação tripla. Tem sim, ó. Tá? Tem 4 carbonos insaturados. Ok? C. O isopreno é isômero de cadeia do 4-metil-2-penteno. Lembre-se, para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular. Tá? Se você for um pouquinho atento, às vezes não precisa nem você escrever. Tá? Escrever a fórmula estrutural partindo do nome para saber se eles têm a mesma fórmula molecular. Veja só. Fórmula molecular indica o quê? Os átomos que constituem a molécula e suas quantidades. Então, olhando para o isopreno, vou olhar logo a quantidade de carbonos. Quantos carbonos eu tenho? 4 carbonos na cadeia principal, mais 1 carbono na ramificação, totalizando 5 carbonos. Certo? Bom, observe que no nome, certo? No nome do 4-metil-2-penteno, na cadeia principal pente, já está indicando que eu tenho 5 carbonos. Mais um carbonozinho do radical metil. Tá certo? Então, esses são 6 carbonos. Então, o 4-metil-2-penteno não tem como ter a mesma fórmula molecular do que o 2-metil-butano, porque eles têm diferentes quantidades de carbono. Veja que eu não precisei nem verificar, nem visualizar, escrever a fórmula estrutural para isso, tá certo? Para comparar se eles são isômeros ou não, tá certo? Então, o item 6 está errado. Tá? Eles não vão ter a mesma fórmula molecular, portanto, não vão ser isômeros. D.
Segundo a IUPAC, a nomenclatura do isopreno é 2-metil, sim. 1,3-butadieno, ora, eu vou ter uma ligação dupla no carbono 1, 2, 3, ó. E outra ligação dupla no carbono 3. Beleza. A cadeia principal tem 4 carbonos, beleza? O dien indica que são 2 ligações duplas e o sufixo O, que é um hidrocarboneto. Perfeito. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Gente, alguma dúvida aqui? Tranquilo? Bom, então, veja só. Então, quanto à isomeria plana, não tem mistério. É isso. Primeiro, isômeros são substâncias que têm 2 ou mais, né, substâncias, não é obrigado a ser só 2, não, pode ter mais, tá? Que tem a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes, tá certo? E aí a gente tem isomeria por função, funções diferentes, isomeria de cadeia, mesma função, cadeias diferentes, isomeria de posição, mesma função, mesma cadeia, posições diferentes de insaturação, radical ou grupo funcional. Metameria, que é um caso particular da isomeria de posição, quando os isômeros têm posições diferentes de um heteroátomo. E a tautomeria, que é um caso particular da isomeria de função, quando os isômeros estão em equilíbrio dinâmico. Tá? Isso ocorre normalmente de cetona e enol e aldeído e enol. Tá? Vamos agora para a isomeria espacial. Veja, nesse caso, o que vai acontecer? Tá? Eles vão apresentar a mesma forma molecular, é isso? Porque senão não são isômeros. Tá? E aí a forma plana, a estrutura plana também. A forma espacial, ou seja, como os átomos estão ocupando o espaço, aqui vão ser diferentes. E aí vão ter propriedades físicas, sabe? E químicas diferentes. Ok? Então, essa mudança de como os átomos estão constituindo o espaço muda as propriedades. E se muda as propriedades, constitui substâncias diferentes. Tá? Bom, então veja só. Como eu comentei anteriormente, a gente vai ter 2 tipos de isomeria espacial: a isomeria geométrica e a isomeria óptica. No caso da isomeria geométrica, a gente só vai ter 2 tipos de isômeros: o cis e o trans. Tá? Vamos ver isso. Primeiro, quando é que um composto, tá, que uma substância possa apresentar isomeria geométrica? Primeira coisa, tem que ter no composto de cadeia aberta, tem que ter a presença da ligação dupla. Se não tiver ligação dupla, composto de cadeia aberta, aí não vai ter isomeria espacial, cis-trans. Tá bom? Então, a primeira condição é a estrutura tem que ter a presença de uma ligação dupla. E os carbonos da ligação dupla tem que ter grupos ligantes diferentes. Observe para esse carbono aqui. Ó. Primeiro, só vou olhar para os carbonos da dupla, tá? Tá aqui. Uma estrutura bem simples, tá certo? E olha para esse carbono. Quem é que está ligado a ele? O hidrogênio e o cloro. Então, veja que são grupos ligantes diferentes. Olha para o outro carbono. Tá? Também está ligado a ele quem? Hidrogênio e o cloro. Então, para este carbono, são grupos ligantes diferentes. Eles são iguais entre si, mas para o mesmo carbono, são ligantes diferentes. Então, quando isso acontece, o composto apresenta isomeria geométrica. Tá? Então, veja só. Primeira coisa, no composto cadeia aberta, eu vou procurar a presença da ligação dupla. Tem ligação dupla entre carbonos? Tá? Tem. Beleza. A segunda condição é, os grupos ligantes a esses carbonos têm que ser diferentes. Os 2 carbonos têm que ter grupos ligantes diferentes, podendo ser grupos iguais entre si, como é o caso. Tá? Mas para o mesmo carbono, eles são diferentes. Quando isso acontece, quando isso ocorre, tá? O composto apresenta, a substância apresenta isomeria geométrica. E aí eu vou ter 2 isômeros, o cis e o trans. Ora, como é que eu vou identificar isso? Tá? Veja, a gente vai traçar um plano aqui
a figurinha mostra aqui um plano imaginário passando pela ligação dupla, não é cortando ela. Veja que ele mudou aqui, deu um giro aqui de 180 graus na molécula e o plano também girou junto. Tá certo? Ou seja, não é cortando, quebrando a ligação dupla, é passando por ela. Tá? E aí você observa, quando eu tenho um plano, eu estou quebrando a molécula em dois planos, eu vou ter o plano de cima e o plano de baixo. Tá certo? Então, o que você observa aqui? Ó, veja que os grupos iguais estão em lados opostos do plano. Eu tenho um hidrogênio em cima e um hidrogênio embaixo. Eu tenho um cloro em cima e tenho um cloro embaixo. Quando isso acontece, o isômero é trans. Beleza? Quando eu inverter a molécula, ó, veja a mesma coisa. Tá? Eu tenho um hidrogêniozinho do lado direito, um hidrogêniozinho do lado esquerdo. Um clorozinho do lado esquerdo, outro clorozinho do lado direito. Então, os grupos iguais estão em lados opostos ao plano imaginário, passando pela ligação dupla. Tá? Aqui é o sistema de bolas, né? Tá certo? Onde o cloro é essa bolinha maior, o hidrogênio é a bolinha menor. Tá? E aqui indicando a presença da ligação dupla. Também é muito, esse sistemazinho de bolas também está sendo bastante utilizado, viu? Para representar as moléculas. Ok? Não se preocupe, vou ter que identificar o tamanhozinho da bola. Não, ele coloca a legenda, né? Às vezes com cores. Identifica os átomos constituídos por cores. Aqui ele poderia colocar a bolinha dos carbonos com cor amarela, né? Os hidrogênios com cor azul, os cloros com cor verde, tá bom? Então, esse sistemazinho de bolas está sendo muito também utilizado para indicar uma molécula, tá? Então, ó, tracei o plano imaginário. Os grupos iguais estão em lados opostos, isômero cis. Isômero trans, desculpe. Tá? Agora veja o isômero cis. Nesse caso, o que acontece? Bom, a mesma moléculazinha, 1,2 de cloro eteno. Mesma molécula. Foi o que aconteceu aqui no isômero cis. Tracei o plano imaginário, passando pela ligação dupla. E aí o que a gente observou? Os grupos iguais estão de um mesmo lado de um plano. Veja, os hidrogênios estão em cima e os cloros estão embaixo. Né? No caso, aí, quando ele botou a molécula, deu um giro na molécula de 180 graus. Né? Os cloros estão do lado esquerdo e os hidrogênios do lado direito. Tá bom? Então, quando eu tenho os grupos iguais de um mesmo lado do plano, o isômero é cis. Tá beleza? Bom, então, para composto de cadeia aberta é bem simples. Tá? Primeira coisa, você verificar se a substância, o composto, vai apresentar ou não isomeria geométrica. Como é que eu faço isso? Verificando se tem ligação dupla. Teve ligação dupla? Beleza. Segunda condição, verificando se os carbonos da dupla têm grupos ligantes diferentes. Tá certo? São iguais entre si. Quando é que o isômero é trans? Quando esses grupos iguais estão em lados opostos a um plano imaginário que passa pela ligação dupla. Quando é que o isômero é cis? Quando os grupos iguais estão de um mesmo lado de um plano imaginário, passando pela ligação dupla. Bem, até aqui, alguma dúvida, gente? Beleza, posso continuar? Então tá bom. Vê só. Esperava que alguém fosse me fazer essa pergunta, mas já que ninguém fez, eu vou antecipar. Veja só, professor, e se os grupos não fossem iguais entre si? Que pode acontecer, não é? Aqui, por exemplo, poderia ser o bromo, né? Então, veja que o bromo aqui já não era um grupo igual ao outro, ao cloro, um exemplo. Tá? Então, como é que eu vou identificar? Ou, nesse caso, não vai ter isomeria? Vai sim. Siga sempre a definição. Óleo se tem dupla ligação. Composto de cadeia aberta. Tem ligação dupla? Tem. Massa. Os carbonos da dupla têm grupos ligantes diferentes? Tem. Não importa se são Professor, iguais. Oi. mas só vai ser quando tiver ligação entre carbono, né? Duas ligações, né? Isso, uma ligação dupla entre carbonos. Tá bom? Para composto de cadeia aberta. Não se preocupe que eu vou já falar, ó, de quando for de cadeia fechada, tá bom? Mas cadeia aberta tem que ter a ligação dupla entre carbonos, não é isso?
e os carbonos da dupla ter grupos ligantes diferentes. Nesse caso aqui, os grupos ligantes são diferentes para o mesmo carbono, mas são iguais entre si. Beleza. Aí fica fácil de você visualizar quem é o isômero cis e quem é o isômero trans. Tá bom? Mas nem sempre isso acontece. Pode acontecer de apresentar isomeria geométrica e os grupos ligantes serem diferentes entre si. E aí, agora, professor, como é que eu vou fazer para identificar o cis e o trans? Bom, o que você vai fazer? Você vai determinar o grupo de prioridade para cada carbono da ligação dupla. Quem vai ser o grupo de prioridade para cada carbono? Tá? Vai ser o grupo de maior massa. Então, vamos analisar aqui como se fossem todos os grupos diferentes. Entre o hidrogênio e o cloro, quem tem maior massa? Quando a gente não sabe decorado, ele tem que informar para a gente ou nos fornecer a tabela periódica. Ninguém vai memorizar todos os números de massa e números atômicos dos elementos presentes na tabela periódica, não. Ou é fornecido essa informação, ou ele nos dá meios da gente identificar quem é o grupo de prioridade, tá certo? Ou da tabela periódica. Não tem outro jeito. Tá? Então, aqui, entre o hidrogênio e o cloro, quem tem maior massa seria o cloro. Então, para esse carbono, o grupo de maior prioridade seria o cloro. Beleza? Assim como para o outro. Então, o que acontece? Quando os grupos são diferentes entre si, eu vou determinar um grupo de prioridade para cada carbono. E quem é o grupo de prioridade? De maior massa. Tá bom? Então, aí eu vejo. Se os de maior prioridade para cada carbono estiver de um mesmo lado, de um plano imaginário, cis. Se estiver em lados opostos, trans. Tranquilo? Vai ter exercício bem direitinho para a gente visualizar isso, tá certo? Não se preocupe. Bom, quanto a compostos de cadeia aberta, massa é isso aqui. Vamos ver agora para os compostos de cadeia fechada. Aí você vai observar que para os compostos cíclicos não é necessário a presença de ligação dupla, tá certo? E não importa o tamanho do ciclo. Eu tenho que verificar se no ciclo tem pelo menos 2 carbonos. Não tem que ser 2, não. Pode ser todos os carbonos, pode ser 3, tá? Mas tem que ser pelo menos 2 carbonos do ciclo tendo grupos ligantes diferentes. Tá bom? Aqui nesse caso, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Tá? Se eu tiver 2 carbonos do ciclo com grupos diferentes, o ciclo apresenta isomeria geométrica. Me fiz entender? Ah, professor, todos os carbonos poderiam ter grupos diferentes? Poderia. Eu tenho que verificar se pelo menos 2 carbonos do ciclo essa condição é satisfeita. Se for satisfeita, o ciclo apresenta isomeria geométrica. E aí é aquela coisa, né? Se eu tiver de um mesmo lado aqui, vamos supor, eles podem ser diferentes para o mesmo carbono, mas podem ser iguais entre si. Tá? Então, os grupos iguais entre si, de um mesmo lado, cis, em lados opostos, trans. Tá certo? Ah, professor, e se tiver os grupos diferentes entre si? A mesma coisa que a gente fez aqui, determina os de prioridade. Se os de prioridade para cada carbono, que são os de maior massa, estiver de um mesmo lado, no caso aqui em cima, por exemplo, seria cis. Se tivessem lados opostos, trans. Tá? Então, só tenha que ter cuidado que para o composto cíclico não é necessária a presença de ligação dupla. Tá certo? Baixa a condição é. E também não importa o tamanho do ciclo. Não importa o tamanho do ciclo. Aqui é um ciclo com 4 carbonos. Eu poderia ter um ciclo com 15 carbonos. E vou olhar carbono por carbono. Identifiquei 2 entre eles, que têm grupos ligantes diferentes. Pronto. Tem isomeria cis-trans. Tem isomeria geométrica. Tá? Então, essas são as condições para que se tenha, para que se observe a presença aí da existência da isomeria geométrica e a identificação do isômero cis e do isômero trans. Veja a continuaçãozinha aqui do exercício, tá? Buteno 2. Então, ele quer que a gente indique qual dos seguintes compostos não apresenta isomerismo geométrico. Não é isso? Ó? Não apresenta isomerismo. Então, vamos ver. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é para poder... Quem tem muita prática, só em ver o nomezinho aqui, ó, só em ver o nome, já consegue visualizar a estrutura e verificar
se existe ou não a isomeria geométrica, certo? Mas quando a gente não tem muita prática, o que a gente faz? Vamos escrever a forma estrutural dele, tá? Então vai ficar, são 4 carbonos, tá? É um hidrocarboneto e tem uma ligação dupla no carbono 2. Então, vou fazer isso, tá? Então, ó, vamos ver. H3C, né? CH3, ligação simples, carbono. Como vai ter uma ligação dupla? Porque a dupla ligação está no carbono 2. Vou colocar somente um hidrogênio nele. Ligação dupla, tá? Outro carbonozinho. Como já tem 2 ligações, então, ó, um hidrogêniozinho só nele. Ligação simples. CH3. Viu? Então, ó, partindo do nome, eu escrevi a fórmula estrutural deste hidrocarboneto. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vamos verificar se ele apresenta ou não isomeria geométrica. Bom, já estou vendo que tem a ligação dupla entre carbonos. Não é isso? Então, a primeira condição está sendo satisfeita. A segunda, os carbonos da dupla ter grupos ligantes diferentes. Então, eu vou olhar para esse primeiro carbonozinho aqui. Ó. Tá? Quem é que está ligado a ele? O grupo metil, que é o CH3, e o hidrogênio. Então, são grupos diferentes. Vou olhar agora para o outro carbono. Tá? Olha para o outro carbono. Também tem quem? O hidrogênio e o grupo CH3, que são grupos diferentes também para esse carbono. Então, o item A apresenta isomeria geométrica. É um composto de cadeia aberta que tem a ligação dupla e os carbonos da dupla apresentam ligantes diferentes. Então, você não marca o item A, porque ele quer o que não apresenta isomeria geométrica. Vamos ver agora o item B. Tá? Eu tenho 1,2 de cloroeteno. Então, o prefixo et indica a presença de 2 carbonos. O infixo em uma ligação dupla. O sufixo O, hidrocarboneto. E neste hidrocarboneto, eu tenho 2 cloros. Dicloro, de prefixo de quantidade 2, cloro, elemento químico cloro. Um cloro no carbono 1 e o outro cloro no carbono 2. Então, vamos fazer isso. Tá? Hidrogênio. Eu vou dar um espaçozinho para ficar mais, para visualizar melhor, tá certo? Ó, separando aqui, então vai ficar. Oi, pronto, deixa eu voltar aqui. Hein? Agora vai. Um hidrogênio, tá certo? Com carbono, fazer assim, a ligaçãozinha com carbono. Esse carbono vai ter uma ligação dupla com outro carbono, tá? E vai formar uma ligação simples com hidrogênio. Vai ficar bonitinho, fazer assim, né? Só que cada carbonozinho desse aí vai ter um átomo de cloro. Vai ter um clorozinho aqui embaixo, ó, e outro clorozinho aqui. Pronto. Então tá aí, tá? 1,2 de cloro eteno. Então observe, ó, primeiro, um composto de cadeia aberta. Tem ligação dupla? Tem. Cada carbono da dupla tem ligantes diferentes? Tem. É aquilo que a gente fez, é a mesma estrutura que está lá em cima, né? Hidrogênio e cloro, e para o outro hidrogênio e cloro. Então, esse cara também apresenta isomeria geométrica. Ele quer saber qual não apresenta. Tá? Então, vamos ver aqui agora. Ó.
o penteno 2. Fazer a mesma coisa. O prefixo pente indica a presença de 5 carbonos. O infixo en tem uma ligação dupla, tá? Essa ligação dupla se encontra no carbono 2 e o sufixo O é um hidrocarboneto. Então, vamos fazer isso, tá? Vamos escrever a estrutura. Óbvio, com a prática, só em você olhar o nome, você já visualiza a estrutura e consegue identificar, tá certo? Mas se não tem essa prática, vai fazendo isso aqui, partindo do nome, escreve a estrutura e verifica se a condição para que ele seja, para que ele apresente isomeria geométrica esteja sendo satisfeita, tá? Então, ó, hidrogênio, né? Como são 5 carbonos e a ligação dupla se encontra no segundo carbono, esse primeiro carbono vai ter 3 hidrogênios. Lembre-se da tetravalência do carbono, tá? Ligação simples. Aí agora, ó, carbono. Como ele vai ter uma ligação dupla, eu só vou colocar um hidrogênio, tá? Que a ligação dupla, segundo o nome, está no segundo carbono. Vou dar um espaçozinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Novamente, carbono com hidrogênio. Ligação simples. Mais carbono. Esse agora vai ter 2 hidrogênios, tá? Ligação simples. E CH3, que o último carbono vai ter. Lembre-se que da tetravalência do carbono, tá? Então, vamos verificar se essa estrutura está apresentando a isomeria geométrica. Então, observe. Composto cadeia aberta. Tem ligação dupla? Tem. Os carbonos da dupla têm grupos ligantes diferentes? Tem. Esse carbonozinho aqui, quem é que está ligado a ele? O hidrogênio e o grupo CH3. Quem é que está ligado a outro carbono? Também o hidrogênio e o grupo etil, CH2 e CH3. Veja que agora cai naquela condição, né? Os grupos são diferentes para o mesmo carbono, porém diferentes entre si. Certo? Tá? Então, esse camarada aqui também apresenta isomeria geométrica. Bom, então o que vai acontecer aqui? O hexeno 3, tá? Como tá, o tempozinho aqui já está se esgotando, ele também, se você prestou atenção, ó, toda vez que eu tiver em saturação depois do primeiro carbono, do segundo, terceiro, né, e antes do último, tá certo? Para um hidrocarboneto, que sem ramificação, eu vou ter isomeria geométrica. Toda vez que a insaturação estiver no meio da cadeia, ou seja, não estiver nas extremidades, vou até melhor assim, e não tiver ramificação, porque você vai perceber, né? Não tiver ramificação, vai ter isomeria geométrica. Tá bom? Então, o item D também vai ter. Ah, vou fazer isso, mas, ó, H, certo? Então, H3, aí CH2, ligação simples. Como a ligação dupla vai estar no carbono 3, então esse só vai ter um hidrogênio, ligação dupla, ó, CH, ligação simples, CH2, porque esse não tem, né? Ligação simples, e por último, CH3. Então, veja que o 3-hexeno também apresenta isomeria geométrica. Tem a ligação dupla, tá? E os carbonos da dupla têm grupos ligantes diferentes. Ok? Então, óbvio, você para esse carbono, quem é que está ligado a ele? O hidrogênio e o radical etil. Para o outro carbono, o hidrogênio e o radical etil. Tá? Então, a única alternativa aí que vai ter aí, não vai ter, vai ser o 2-metilbuteno. Ora, buteno 2. Veja só, vou escrever aqui a estrutura dele. H3.
Vamos lá. Vou dar um espaçozinho para facilitar. Então, lembre-se, né, para construir a formazinha estrutural, a gente tem que levar em conta a tetravalência do carbono. Nesse caso aqui, além da dupla, ele vai ter o radical metil. Então, ele não vai ter hidrogênio, tá bom? Carbono. Esse vai ter, porque ele não tem radical metil nele. A ligação simples, CH3. Certo? Pronto. Agora, o que você vai fazer? O que a gente vai observar? Faltou ali o 2-metil, né? Então, no carbono 2, a gente vai colocar o radical metil. Aqui, ó, no carbono 2, aqui embaixo, a gente coloca o radical metil. Tá? Então, observe que esse primeiro carbono, eu vou dar um espaçozinho para ficar mais legível, tá? Então, observe que no segundo carbono da dupla, beleza, eu tenho um hidrogênio e tenho um radical metil, grupos diferentes. Mas para o primeiro carbono da dupla, eu tenho H3C, que é o radical metil, que é a mesma coisa que o CH3. Então, como um dos carbonos da dupla tem grupos ligantes iguais, não apresenta isomeria geométrica. O item é. Alternativa é. Tranquilo, meu povo? Na próxima aula, a gente continua aqui do exercício 10, tá? E a gente comenta sobre isomeria óptica e fecha essa parte de isomeria. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer que eu faça algum comentário? Bom, então por hoje é só, tá bom? A aula vai estar postada lá, tá? O Cristóvão vai postar para vocês.